Enquanto você entra e se assenta e se acalma, eu quero fazer uma oração. Peço que você me acompanhe. Senhor, obrigado por estarmos aqui refletindo e conhecendo um pouco mais sobre o contexto no qual o teu povo recebeu a revelação do Pentateuco. Nós te louvamos pelo teu amor e pela tua bondade em olhando para a humanidade tão distante e rebelde contra ti, ainda assim ter piedade desta e ter vindo até ela por meio de uma revelação que a instruiu sobre a redenção e sobre a tua graça. E tudo isso começa em Gênesis e a gente vê essa graça sendo derramada nos demais livros do Pentateuco. E nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que temos essa semana de entender um pouco sobre como era a vida deles, no que criam, o que enchia suas mentes e corações, o que eles haviam aprendido em seus passados religiosos. Dá-nos, ó Deus, muita clareza, que o Teu Espírito Santo nos ajude na compreensão de todas estas coisas, a fim de que, quando estivermos explicando a Tua Palavra, ou mesmo estudando a Tua Palavra com alguém, que nós tenhamos sabedoria e profundidade para apresentá-la de um modo que edifique aquele com quem nós estamos estudando. Abençoa-nos aqui também agora, Pai. Dá-nos mais de Tua graça. Nos ajude. Nós te pedimos isso para que seja para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, eu dizia há pouco então para vocês que tudo isso começou, a falsa religião que tanto atrapalhou Israel em toda a sua história, quando esse homem chamado Nimrod entrou nessa corrida inescrupulosa pela fama. Ele queria fazer célebre o seu nome. Ele levou consigo todos os habitantes de Babel, incentivando-os a fazerem célebres os nomes deles. Eles se uniram ao invés de se espalhar, como havia sido a ordem do Senhor. Ou seja, eles fizeram tudo o contrário que Deus havia mandado eles fazer. E por conta disso, então, veio a desgraça. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós temos textos como esses. Apareceu aí para vocês, Mateus 9? Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Em Marcos 1:28, e logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Em Lucas 5:12, a sua fama, porém, se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada de suas enfermidades. Filipenses 4, 8 e 9, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, a fama que deve ser levada adiante é a de nosso Senhor Jesus Cristo. E sempre que um homem se coloca no lugar de Cristo e leva a sua fama ao invés da do Senhor, este homem está seguindo os passos de Nimrod. Esse homem está trilhando nos caminhos da falsa religião, embora se diga dentro da verdadeira. Nós temos hoje pessoas que agem dessa maneira, pessoas que no contexto da pregação, que no contexto da música, mais interessadas estão com a fama do seu nome, com a glória da sua fama, da sua história, da sua reputação, do que vai ficar para a posteridade sobre si. Eles estão mais preocupados consigo mesmos do que com o nome de Cristo, com a palavra de Cristo, com o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses homens estão na trilha de Nimrod, na trilha da falsa religião. E o povo judeu vivia isso. Só que o povo judeu não era apenas influenciado pela religião babilônica e pela estrutura dessa, mas também pela religião egípcia, visto que no tempo em que os judeus receberam o Pentateuco, eles receberam tendo saído do Egito e tendo vivido ali por 400 anos, ou seja, muitas gerações, nas quais pais, avós, bisavós, trisavós, tataravós, ou seja, tetravós, pentavós, aí vai, foram aprendendo e ensinando e deixando para os seus filhos e netos e bisnetos e trinetos e tarará, tudo aquilo que eles aprenderam dos seus antepassados.
E assim, aquela religião dos antepassados, que nasceu na Babilônia e agora recebe todo o recheio da religião egípcia, agora entra na cabeça do povo judeu. Então, é importante que a gente conheça o contexto religioso egípcio para a gente entender muitas das coisas que são ditas no Pentateuco. Elas ficaram mais claras. A gente fala, entendi por que isso está no Pentateuco. Antes eu não entendi, agora eu entendi. Por quê? Porque agora eu conheci a religião egípcia. Deus estava querendo quebrar esse conceito na mentalidade dos judeus. Por isso, tal coisa é descrita. Então, o meu propósito com vocês aqui agora é falar um pouco sobre o contexto cultural e as cosmogonias presentes no período da escrita de Gênesis. O que é uma cosmogonia? Cosmo, mundo, né? As coisas criadas dentro da ideia da palavra grega. E gonia traz consigo a ideia etimológica de geração, de ser gerado. Então, cosmogonel é a ideia de como é que nasceu o mundo. Como é que o mundo... Qual é a origem de tudo? Foi pelo Big Bang, foi por isso, foi por aquilo. De onde veio todas as coisas? De onde veio o universo? Isso é uma cosmogonia. O mundo hoje também tem a sua cosmogonia, a sua teoria sobre a origem de todas as coisas que se veem e não se veem. Naquela época o povo também tinha as suas cosmogonias, que não tem nada a ver com as nossas de hoje. Assim como em Gênesis nós também temos uma cosmogonia sendo apresentada. Não é? Então vamos tentar entender um pouquinho sobre isso. Nessa época antiga, alguns livros se destacam, como por exemplo o Enuma Elish, que é um mito antigo, encontrado no Egito, que está relacionado com a história da criação. Utnapishtim está relacionado com o dilúvio, é um mito muito antigo. Alguns apostam que ele seja anterior ao próprio livro de Gênesis, outros falam que é posterior, mas isso também não interessa, não importa, não é? Porque o fato é que ele relata um evento que aconteceu e que muita gente duvida, mas que está na Bíblia, que é o evento do dilúvio. O evento do dilúvio universal da época de Noé é relatado por esse livro chamado Utnapishtim, também encontrado no contexto da religião egípcia. E um outro livro que não é mito, pelo menos dentro da minha fé, espero também da sua, é o livro de Gênesis, que traz não apenas o relato da criação, mas também o relato do dilúvio. Além desses livros, cada nação praticamente possuía a sua própria visão sobre a origem de todas as coisas e alguns eventos cataclísmicos que aconteceram na humanidade, tal como o dilúvio. Às vezes, dentro de um povo, mais de uma visão era ensinada. Às vezes, dentro de um povo, havia um grupo que ensinava como o mundo surgiu e outro grupo ensinando como o mundo surgiu e quais divindades estão por trás desta criação toda. E o povo de Deus estava cercado por todos esses conceitos. Imagine que você e eu fazemos parte dessa turba de 2 milhões que saíram do Egito. E todos nós estamos com a nossa cabeça cheia de quê? Não pense você que os israelitas que saíram do Egito acreditavam que Deus, Yahvé, Jeová, Yahweh, ou Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que foi ele o criador dos céus e da terra, porque se havia 1% deles que acreditavam nisso, era muito. Até porque eles não tinham ainda Gênesis. Gênesis foi escrito por Moisés, que estava libertando eles ainda. No que eles acreditavam? Eles acreditavam muito remotamente num Deus de seus pais, que era o criador dos céus e da terra, mas não só nesses deuses. Por isso que ao longo da caminhada, por vezes nós vemos a ordem, a recomendação de que se abandone os ídolos dos seus pais. Quando Josué, no capítulo 24 de seu livro, ele diz, olha, vocês têm que decidir, eu estou para morrer, e ele morreu mesmo depois de poucos anos. Eu estou para morrer e vocês estão ainda cultuando os deuses de nossos pais. E é interessante que numa das passagens ele diz do nosso pai, e isso está associado com Abraão. E lembra que quando Abraão é chamado lá em Ur dos Caldeus, Abraão era um idólatra. Abraão, ele tinha muitos deuses. Quando Deus, o Deus verdadeiro, vai e o chama, e ele deixa tudo, e pela fé segue aquele Deus verdadeiro, e ele deixa os seus ídolos, e os seus filhos depois acabaram voltando aos ídolos dele e de seus filhos, que acabaram
abraçando ainda a religião dos caldeus, que era a religião dos babilônicos, que era a religião de Abraão, antes da sua conversão, antes do seu chamado, lá em Gênesis capítulo 12. Lá então em Josué 24, Josué vai questionar: a quem que vocês vão servir? Aos deuses de nossos pais? Ou ao Deus que abriu o mar vermelho? Ou ao Deus que nos tirou do Egito, da casa da servidão? Vocês têm que decidir. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Mas e vocês? E aí o povo todo chora e diz: não, nós também decidiremos, queremos seguir e servir ao Senhor. E aí saíram quebrando deuses, quebrando ídolos, fazendo uma espécie de rompimento e separação com aquela falsa religião que, apesar da libertação do Egito, eles ainda praticavam. Então veja você que mesmo esse povo que saiu do Egito, eles não saíram todos acreditando no Deus verdadeiro. Josué, depois que Moisés deu a revelação, o povo viu o maná, o povo viu o mar abrir, o povo viu o rio Jordão abrir e parar. O povo viu o monte Sinai fumegando e tremendo. O povo viu as pedras de ouro. O povo viu a terra se abrindo e engolindo aqueles que fizeram coisas que não deviam ter feito. O povo viu aqueles que tocaram na arca e não deveriam ter tocado. O povo viu a coluna de fogo. O povo viu a nuvem que os guiava. E mesmo assim, depois de tudo isso, Josué, antes de morrer, teve que dizer: olha, vocês têm que decidir se vocês vão continuar seguindo esses deuses. Porque a mentalidade desses milhões que saíram do Egito ainda estava formada pela religião egípcia. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles deixaram a prática religiosa no local egípcio, mas a religião egípcia não saiu de dentro deles. E a religião egípcia nasce na Babilônia. Por isso que o Pentateuco é uma espécie de chamado e exortação, além de ensino, para que o povo retorne. Alguns vão dizer, alguns teólogos relacionados ao Antigo Testamento fantásticos, alguns escritores muito bons, eruditos dentro da área do Antigo Testamento nos Estados Unidos, vão dizer que o livro de Gênesis especialmente é um livro apologético. É um livro no qual Deus está mostrando a eles qual é a fé deles. É um livro que também dará a eles a base para que eles possam defender o que eles crerem quando eles entrarem no meio de um povo cheio de outros deuses, como aconteceu quando eles entraram em Canaã. Vocês têm que saber em quem vocês creem e defender essa fé e viver e morrer nessa fé. Então vejamos como os países, tratavam desse assunto, começando pelo Egito. No Egito, gente, os filhos de Abraão, eles viveram no meio do mundo pagão. Espero que isso fique claro para todos nós. Com Isaac foi assim, com Jacó foi assim, e com os 12 filhos de Jacó foi assim também. E depois que morreu Jacó e os seus filhos e os descendentes deles, todos viveram no meio de povos pagãos como escravos ali no Egito. Só Israel adorava a Yahweh, ao Yahvé, ao Eu Sou, não é? Só Israel. Ao passo que as demais nações possuíam seus próprios deuses e deusas e também possuíam seus próprios relatos da criação, as suas cosmogonias. E principalmente no antigo Oriente Próximo, alguns relatos da criação foram encontrados. Algumas pedras, inclusive essa que está no slide na parte de baixo, ela foi achada no Egito, no escrito cuneiforme, conta uma espécie de relato da criação também. E no Egito, os atos da criação são também atribuídos a diversas divindades. Eles acreditavam no Egito que muitas divindades haviam criado tudo que existe. Por exemplo, cada uma das cidades de Mênfis, Hermópolis e Heliópolis, no Antigo Egito, tinha cada uma dessas cidades os seus próprios relatos de criação. Em cada uma dessas cidades se ensinava às crianças de um modo diferente sobre como a coisa surgiu, sobre como o mundo se fez e sobre qual a divindade que esteve por trás da criação de todas as coisas. Todas elas, então, possuíam a sua cosmogonia. E a gente vai tentar passar aqui de um modo muito resumido por elas, por causa do tempo que não nos permite, mas a cosmologia e cosmogonia básica dos egípcios parece meio que a mesma, embora uma coisa ou outra muda aqui e ali. A base é que as águas primordiais, denominadas Num, que é o que está aí, esse Num, é a
são as águas de onde surge a criação. Tudo surge da água, de Num, que é uma espécie de divindade também. Não foi um Deus que criou as águas, mas as águas são uma divindade, com força, com abrigo, com proteção, com alimento, sendo um universo em si mesmo, sendo uma grande divindade. Uma ideia que era muito forte, era de que o Deus Criador, às vezes chamado de Atum, e às vezes chamado de Amon-Ré, ou Amon-Ra, que esse Deus Criador, ele saiu da água. E quando ele nasce das águas, ele passa a criar todas as coisas. Como se Num desse origem a Amon-Ra, ou Atum-Ra, ou simplesmente Ra. E que este dá origem a todos os outros deuses e deusas que representam as várias forças da natureza. Eu tenho um slide aqui que mostra, antes, deixa eu dar a fonte. Esse é o livro que me deu base para todas essas coisas que eu estou dizendo para vocês. Criação, ou Relatos da Criação, no Antigo Oriente Próximo e na Bíblia. Não é a tradução aí minha do título, do Richard Clifford. Você pode encontrar nesse link aí da Amazon.com, o livro, se você lê em inglês, infelizmente não foi traduzido por português ainda. Ou você pega, copia e cola no Google Tradutor e lê lá uma tradução mais ou menos, dá mais ou menos certo também, se você quiser ler aí, tá bom? Esses slides vão ficar para vocês depois, vocês fiquem à vontade para usar da maneira que vocês quiserem. Não precisa nem me citar nisso daí. Vamos tentar entender um pouquinho da cosmogonia de Heliópolis, chamada de Cidade do Sol. Lá a principal divindade era a divindade chamada de Ra. Ela ficava ao sul, não é, da moderna cidade de Cairo, e era o centro, vejam vocês, da adoração ao Deus Sol. Por isso, posteriormente, os gregos deram a ela o nome de Heliópolis, que são palavras gregas, não é, e não egípcias. Já no antigo reino, Ra era conhecido como o Criador, o grande Criador de todas as coisas. E o nome dele está, de vez em quando, associado com outros, como Amon-Ra ou Ra-Atom. Você vai ver tudo isso. E os egípcios, eles diziam, são 3 divindades. Outros vão dizer, não, é uma só. Outros vão dizer, não, é o Ra que incorpora no Amon e é o Ra que incorpora no Atom, mas eles não se misturam. E é um negócio meio complicado e confuso, a gente nem precisa entender isso muito bem também não. Mas a ideia é que essa divindade, esses deuses que aí estão, eles estão por detrás de toda a criação. E é como se Ra, a grande divindade criadora, ela habitasse na sua própria criação, tornando a criação divina também. Ou seja, a criação não vive sem Ra, por isso a criação é divina também. Ele permanece ele mesmo, sendo Ra, o Criador, com a possibilidade de aparecer separadamente ou em outras combinações, fazendo com que outras coisas possam ser divinas também. E aí o Ra-Atom, ele gera algumas coisas. E aí me permita você dizer algumas coisas que não são agradáveis, mas era nisso que o povo judeu acreditava, porque era isso que os egípcios ensinavam naquele período no qual eles foram escravos ali. Eles acreditavam que o Atom, ele criou todas as coisas, o Ra-Atom, ou pela saliva, o cuspe. Sabe quando você cospe, joga uma semente, vira um lodo ali e nasce uma planta? Ou pela masturbação, ou pelo vômito. Aí já é poucos que acreditam nisso. Mas as duas primeiras são as principais mencionadas, e o cuspe é a teoria mais forte, digamos assim. E eles, então, dessa maneira, geram Shu, que dentro da língua egípcia significa atmosfera. E também Tefnut, que significa umidade, que geram, por sua vez, a Shu com a Tefnut, geram Geb, que é a terra, e Nut, que é o firmamento. Tudo isso vem de Atom, daquela maneira nada agradável que eu já disse há pouco tempo atrás e que eu não vou repetir. Não é nada agradável, né? A outra teoria vem da cidade de Mênfis, que era a capital, a grande capital do Egito nos reinos antigo e médio da história dos egípcios, não é? E lá a grande divindade era Ptah. Ptah, assim como Amon em Tebas, não é? Ele era a divindade mais importante da cidade. Ele era o deus daquela capital, capital do império, capital de todo o reino do Egito. E foi um dos primeiros a ser considerado como o criador de todas as coisas. E dizia-se que a sua criação ocorreu através da palavra,
Alguns diziam isso, ele falou e aconteceu. Outros diziam que Ptah criou por uma atividade sexual, com uma outra divindade, ou sozinho. E a criação lá em Mênfis era concebida, na mentalidade dos egípcios, como uma atividade artística. Ou seja, quando ele cria com beleza, vendo que tudo era bom. Isso é interessante. Isso estava na mentalidade dos egípcios. Que quem criou algo belo. E quando a gente vai à palavra hebraica, que aparece em Gênesis 1 várias vezes, assim se fez o primeiro dia, e Deus viu que era bom. A palavra bom ali em hebraico não está tão relacionado à qualidade, mas está relacionado à beleza, à estética. Quando a palavra hebraica diz que Deus viu que era bom, ele viu que aquilo era esteticamente bonito. E não é difícil da gente chegar à mesma conclusão quando a gente olha para a criação do Senhor, não é? E a sua mais variada apresentação nos céus e na terra. E lá então eles também acreditavam nisso, mais do que um simples processo natural, como se pensava em Heliópolis, com aquela divindade chamada de Ra. Criou então através da palavra ou através do sexo. Esse daí é o deus Ptah. E no Museu Britânico, British Museum, encontra-se uma pedra chamada de Pedra de Sabacá, ou Shabacá, que é essa pedra que vocês estão vendo aí, que é datada desse período do Antigo Império Egípcio, período pouco anterior à escravização dos israelitas pelos egípcios. Pouco tempo antes, então, essa pedra foi concebida, e nela a gente encontra um pouco do pensamento egípcio. Ptah e a pedra de Shabacá. Vou colocar para vocês aqui um pouquinho do que nela está. Falei isso. Aquele que se manifestou no coração, isso está nessa pedra de Shabacá. Aquele que se manifestou com a língua sob a aparência de Atom, esse é Ptah. Ou seja, eles já estão dando uma alfinetada no pessoal da outra cidade. Vocês falam que é Atom? Não, parece, mas é Ptah. O muito importante, que deu a vida a todos os deuses e a seus Kas, uma espécie de servos e tal, anjos, por este coração e por esta língua, através dos quais Horus e Tote tornaram-se Ptah. Assim foram criados todos os trabalhos, e a arte, e a atividade das mãos, o caminhar das pernas, o funcionamento de cada membro, segundo a ordem que o coração concebeu, e que se exprimiu pela língua, e é executada em todas as coisas. Portanto, denomina-se Ptah o autor de tudo que fez os deuses existirem, porque foi ele, Tatenem, foi ele que pôs os deuses no mundo, dos quais todas as coisas provêm, alimento e nutrição, oferendas divinas, tudo é maior do que a dos outros deuses. Assim Ptah ficou satisfeito, após tudo ter feito toda a palavra de Deus. Aqui então a gente percebe a grande semelhança que existe com o relato bíblico de Gênesis. É lógico que não é muito parecido, mas tem algumas coisas que os ateus vão dizer: tá vendo? Moisés tirou daqui, ó. Moisés leu a Shabacá e foi lá e escreveu o Gênesis. E vocês acreditam no Gênesis e não acreditam na Shabacá. Tudo bem, né? Não, parece, algumas coisas são muito semelhantes. Mas então vamos entender. Por que Deus inspiracionalmente, no ato revelacional, coloca traços de semelhança na sua revelação com outras literaturas que já existiam na época? Porque eu creio, com todo o meu coração, com toda a minha alma, que cada palavra que está em Gênesis foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Eu creio que o Espírito Santo pesou cada letra, cada tio, cada ponto, cada vírgula, cada iota e cada dagesh, como Jesus falou, né? Passarão os céus e terra e nenhum iota, nenhum dagesh passará. Eu creio que tudo que está ali foi inspirado. Logo, se é citado ali alguma coisa que já estava sido escrita antes, não é porque estava sido escrita antes que era inspirada, mas sob a pena de Moisés recebe a revelação, porque o Espírito Santo estava ali com ele, o inspirando para aquilo. Então pouco importa se esses relatos estavam antes ou depois em outras coisas. O ponto é que estas coisas aqui
estavam muito claras na mente dos judeus. Era nisso que eles pensavam, era nisso que eles criam, foi isso que eles aprenderam durante todos os séculos que ali viveram. E aquele ensinamento que um dia os seus pais os transmitiu, se perdeu com o passar do tempo. 400 anos não são 40 anos, não são 4 anos, não são 4 dias, são 400 anos. Você sabe quem foi o seu avô há 400 anos atrás? Você sabe no que ele acreditava? Não, 400 é muito, 250 anos atrás. O seu parente de 250 anos atrás está no céu ou está no inferno? Existia um parente seu há 200 anos atrás? Com certeza, não, você não estava aqui. Mas os judeus tinham isso mais claro. Eles sabiam ser descendentes de Abraão, Isaque e Jacó e dos 12 filhos de Jacó. Mas ainda assim, mesmo conhecendo sua história e onde estavam os seus pais, ainda assim eles se deram à crença desses falsos deuses. Tendo o nosso Deus que quebrar toda essa crosta de paganismo e cosmogonias bizarras e absurdas e ridículas e nojentas, com a revelação daquele que é o verdadeiro Deus. Esse homem, John Sailhamer, hoje talvez seja a maior autoridade em Antigo Testamento, especialmente no livro de Gênesis vivo. Ele escreveu o seguinte nesse livro, Genesis Unbound, que não foi traduzido ainda, é uma espécie de Gênesis desatado, Gênesis aberto, Gênesis revelado, talvez, enfim. Essa é uma tradução minha, tá? Livre do texto dele. Ele diz o seguinte: outros, entretanto, mantêm que estas narrativas nunca pretenderam ser lidas literal ou realisticamente. Estes textos, dizem eles, nunca descreveram eventos reais. Eles sempre foram simples histórias, somente símbolos ou mitos de uma antiga era. Eles representavam uma das formas das antigas sociedades explicarem o seu mundo. O propósito deles não era explicar como o mundo foi criado, mas dizer que o mundo é um lugar onde o ser humano pode se sentir em casa com Deus. Quais relatos? Os relatos dos egípcios e os relatos dos babilônicos. John Sailhamer, que conhece muito desses relatos, ele nos apresenta esse entendimento, que aquela religiosidade que os israelitas aprenderam no Egito, eles aprenderam como uma espécie de religião do coração. Não é que eles acreditavam mesmo naquilo, mas de alguma maneira aquilo lá era o xodó deles, era o mito deles. Gente, a gente está cheio de coisa assim hoje em dia também, viu? Cheio. A gente fala que crê no Deus da Bíblia, mas a gente tem dificuldade de acreditar em certas coisas que estão lá. A gente crê em Jesus Cristo, mas a gente tem dificuldade de pôr em prática certas coisas que ele fala lá. Eu tive um aluno uma vez, que quando eu falava sobre adultério, uma aula sobre ética cristã, e ele falou: pastor, eu duvido que olhar para uma mulher e cobiçar é pecado. Não pode. Não pode. Eu falei: como que não pode? Jesus falou que se você olhar para uma mulher e tendo intenção impura e cobiçar, ela já é pecado. Ele falou: mas não pode. Está errado. Porque eu sou assim. Deus me fez assim. Se eu não fosse assim, eu seria um homossexual e eu estaria cobiçando o homem. Logo, é natural que eu deseje as mulheres e quando chego em casa, eu fico com a minha esposa. É impossível eu ter outra atitude. Ou seja, esse cara que estava dentro de um seminário, ele tinha uma fé no Jesus, mas ele guardava uma besteira no coração. Quando a gente olha para os israelitas no passado, em algum momento a gente vê os israelitas negando o Deus único e verdadeiro? Não, eles diziam: a gente crê no Senhor, nós e os nossos filhos. E aí o profeta das costas, eles jogam os ídolos fora? Eles tinham uma fé no Deus bíblico, mas por outro lado eles guardavam essas coisas que eram pregadas e ensinadas por essas outras religiões. E aí a gente tem a região da Mesopotâmia, entre rios, não é? No qual se encontrou essa pedra chamada de Enuma Elish. Deixa eu tentar resumir um pouquinho isso daí também, porque isso aqui é mais complicado, eu vou passar bem rapidinho, tá? São várias tábuas.
Vários deuses que representam os aspectos do mundo físico. E aí a gente tem o Apsu, que é o deus da água doce. Então, respira, olha, presta atenção que eu vou passar voando por isso, porque o negócio é meio chato e é complicado. Então vamos fazer rápido isso daqui. O Apsu é o deus da água. Lembra do Nun, que também é água, dentro da religião egípcia? Aqui também, só que aqui ele chama Apsu. Aí ele tem uma sua esposa que chamava Tiamat. Até coloquei do lado aí para facilitar. Ela é a deusa do mar, tipo a Iemanjá. E aí, consequentemente, do caos e da ameaça, eles criam os deuses tempestuosos. Vários deuses são criados dentro do caos. E estes novos deuses são briguentos, são violentos, são assim, demasiadamente tumultuosos, demônios. E aí o que acontece? O Apsu decide matá-los. Vou matar esses deuses que a gente inventou, porque esses deuses eles brigam muito, não está dando certo. E aí então, Ea descobre o plano e antecipa-se e mata o Apsu. Já que eles querem matar a gente mata ele. Posteriormente, Dankma, a esposa de Ea, eu falei para você respirar, segurar aí comigo, porque é um monte de nome complicado. A esposa do Ea dá à luz a Marduk. Talvez você já tenha ouvido falar dessa divindade, que é bem conhecida, famosa, o Marduk. Entretanto, a Tiamat, que é a viúva lá atrás, ela, enraivecida pelo assassinato de seu marido, ela jura vingança e ela cria 11 monstros para executar uma vingança. Aí a Tiamat casa com o Kingu, que eu já coloquei ele lá em cima, que ficou no lugar do marido dela lá, do Apsu, e coloca o Kingu, à frente do seu exército para acabar com toda essa bagunça. Por que você está falando isso para a gente? Porque essa tábua foi achada no Egito e era crida e ensinada, inclusive para os nossos queridos israelitas que lá viveram. Entra na tábua 2. Na tábua 2, essas forças de Tiamat, que ela reuniu para vingança, porque mataram o marido dela, o Apsu. Só que o Ea, ela descobre o plano e confronta ela. E aí tem uma parte que está danificada ali da pedra, onde aparentemente acontece a derrota do Ea. Aí vem a pedra 3. Na pedra 3, Gagá, não tem nada a ver com a Lady, que era ministro de Anshar, é um outro divindade daquela mitologia egípcia antiga. Ele é encarregado de vigiar todas as atividades da Tiamat e de informar da vontade de Marduk de enfrentar. Vamos seguir aqui, vou tentar resumir esse negócio. Aí entra na pedra 4. Na pedra 4 a gente tem o Marduk, a gente tem o conselho dos deuses, que vai testar os poderes do Marduk no meio dessa guerra mitológica egípcia, que era uma aventura. Isso daqui era o Senhor dos Anéis para os israelitas do passado. O problema é que eles acreditavam nisso daqui, eles achavam que isso daqui era, deve ter acontecido. E aí, depois de passar o teste, o conselho entrega o trono a Marduk e encarrega ele de lutar contra a Tiamat, a viúva lá que casou com Kingu, que ela inventou, casou com ele, criou um exército para tentar matar todo mundo. Com a autoridade do conselho, ele reúne as armas, os 4 ventos e os 7 ventos da destruição e segue para o confronto. Depois de prender Tiamat numa rede, liberta o vento do mal contra ela. E incapacitada, Marduk mata ela com uma flecha no coração, capturando os deuses e os monstros aliados dela, que queriam destruir a ele, Marduk. E ele usa metade do corpo da Tiamat, ele divide no corpo, ele divide no meio o corpo da Tiamat. E aí o que ele faz? Das entranhas dela, ele cria você e eu, a terra e tudo que nela existe. Tudo isso é para chegar nisso. De onde surgiu o céu e a terra? De onde surgiu o ser humano? Isso era ensinado para as crianças descendentes das 12 tribos de Israel. Essa pedra que conta essa história toda da criação dos céus e da terra estava na cultura judaica. Aí vem a pedra 5. Marduk cria uma residência, ou várias residências, para todos os deuses. À medida que estes vão ocupando as suas casas, o seu lugar, vão sendo criados os dias, os meses, as estações do ano, as fases da lua,
Tudo isso quando os deuses que estão lá com Marduk vão entrando na casa deles, e aí cria-se o inverno, o verão, o outono, etc. Não é? E aí da saliva do Tiamat, lembra que da metade ela criou terra e o céu, mas da boca dela, quando ela morreu, estava saindo saliva, ele criou a chuva. E aí a cidade da Babilônia é criada dessa chuva que caiu da boca dele. E a cidade de Babilônia fica como uma espécie de cidade na qual o rei Marduk era adorado. Tem o sol, curiosamente, também. Olha que interessante. E ele então decide criar os seres humanos. Aí está na tábua 6. Mas ele precisava criar o sangue. Ele precisava de sangue para criar. Mas apenas um dos deuses poderia morrer. E o culpado de lançar o mal sobre todos esses deuses. Aí Marduk consulta o conselho e descobre que quem incitou a revolta foi o Kingu, que é o marido lá da Tiamat. Lembra do Kingu? Que acabou ficando vivo, não morreu nessa história toda. E aí ele mata o Kingu e usa o sangue dele para criar o homem. E em honra a Marduk, os deuses constroem uma casa na Babilônia, havendo uma grande festa, né, para os deuses quando essa casa foi terminada, e ali os homens são criados com o sangue do Kingu que morreu. Assim, meus irmãos, a história era contada e era passada por gerações e gerações na antiguidade judaica. A pedra 7ª termina com uma espécie de louvor a Marduk, como chefe da Babilônia, o chefe da religião que ali nasce, e principalmente pelo seu papel na criação de todas as coisas. E o trecho mais conclusivo ainda são uma espécie de instruções, para as pessoas sobre como elas deveriam celebrar festas a Marduk. E nesse louvor surgem os 50 nomes, famosos 50 nomes de Marduk, que eu vou poupar vocês de quais são eles, né? Então, gente, isso tudo estava no contexto daquela época. Isso tudo formava a religião ali da Pedra de Shabacá, do Enuma Elish, as religiões que nascem em Hermópolis, Heliópolis, em Mênfis. Tudo isso era o contexto religioso egípcio. Não havia outra coisa ali. Os israelitas que 400 anos ali vivem, saem do Egito com todas essas bobeiras na cabeça. Esse paganismo e essa idolatria. Que por sua vez traz por trás de si toda a baboseira da Babilônia. E aí então nós entramos no contexto apologético de Gênesis. O contexto então de Gênesis, acima de tudo, é um contexto que nos leva a um Deus que quer ensinar o seu povo a verdadeira fé, a verdadeira criação, o verdadeiro Deus. E aí quando eu olho para Gênesis 1:1 até 2:3, que é a porta de entrada no estudo do Pentateuco, eu preciso me questionar: será que esse início é, como muita gente afirma, um mito? Assim como também era chamado de mito todos esses outros relatos encontrados na Babilônia e Egito? Seria agora o texto de Moisés mais um mito, mas agora o mito dos israelitas? Todo mundo tem mito, por que a gente não pode ter também? Cada um inventa água, inventa saliva, inventa até outras coisas, a gente inventa o nosso. Seria isso um mito? Se for mito, nós teremos problemas com a interpretação de todo o restante do Antigo Testamento. Se Adão e Eva nunca existiram, então a gente vai ter muito problema com todo o restante do Antigo Testamento. Se o Jardim do Éden não existiu geográfica e localmente neste mundo, então a gente vai ter muito problema com todo o restante do Antigo Testamento. Se a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal não existiram fisicamente, então a gente vai ter muito problema com tudo que é dito no restante, não só do Antigo Testamento, mas até lá em Apocalipse. Se nós tivermos esses trechos como trechos mitológicos, todo o edifício que é construído de Josué para Apocalipse vai começar a encher de trinca, até que todo o edifício revelado cairá, por ter um fundamento que não pode ser, que não é apto para segurar todo o edifício que está ali sendo posto sobre ele. Eu quero recomendar alguns textos para vocês, se vocês quiserem estudar um pouco mais sobre isso. Alguns outros livros. Tem esse
do Edward Young, a introdução ao Antigo Testamento, eu acho, isso sou eu, tá? Que sou professor dentro desse assunto, professor de Antigo Testamento, exposição do Antigo Testamento, e de Gênesis, etc., hebraico. Para mim, essa introdução é a melhor introdução ao Antigo Testamento que já foi escrita, sempre. E ela foi lançada no Brasil em 1964 e nunca mais foi publicada. Então a gente tem que fazer uma campanha junto da Vida Nova para eles republicarem esse material. Gente, é o melhor material de introdução ao Antigo Testamento já feito. Eu já comecei essa campanha. Eu já levei vários alunos e parece que vai dar certo. Quem sabe com a forcinha aqui de vocês a gente consegue que eles republiquem esse material. Eles já têm publicado muitos outros livros de introdução ao Antigo Testamento, mas meus irmãos, esse daqui, no meu ponto de vista, é um dos melhores. Tem esse outro livro do Peter Ellis, Os Homens e a Mensagem do Antigo Testamento. A editora talvez te estranhe, mas o livro é muito bom. A editora Aparecida você entendeu. Tem um outro livro, o autor é o Ayrton Barbosa, um pastor de Brasília, amigo meu. Ele escreveu O Mito e a História na Criação, no qual ele estuda, de um modo assim, exegético, muito acurado, essa questão, será que é mito mesmo? Um livro de Hermann Gunkel, chamado As Lendas de Gênesis, não é? A saga bíblica, a saga e a história bíblica. Muito interessante também, se você lê inglês, tiver oportunidade. Tem outro livro do Rogerson, Mito na Interpretação do Antigo Testamento, também muito bom. E esse outro livro em inglês, Introdução ao Antigo Testamento, do Eisfeld, que é muito bom também. Se você lê inglês, ou se você está aprendendo inglês, tem vontade de estudar inglês um dia, vai ficar a dica aí para vocês depois procurarem esses livros, se vocês quiserem ir um pouquinho mais a fundo. Vamos tentar entender então o que é um dos pontos nevrálgicos na discussão hoje entre fé e ciência, que é a questão da cosmogonia. Ainda hoje, cosmogonia é um debate na humanidade. Não é uma coisa só dos egípcios que está discutindo como é que veio o mundo, se veio de entranhas, se veio do cuspio, se veio... Até hoje se discute de onde que veio. Até hoje o homem quer saber de onde veio, o que está fazendo e para onde vai. Esse anseio existencial ainda perturba a humanidade. Tem muita gente que se suicida por conta disso. Tem muita gente que não consegue dormir por conta disso. E outras pessoas fazem outros absurdos por conta disso também. Um dos pontos principais hoje entre fé e ciência é a questão da criação do universo. A cosmogonia, ela trata disso. E dependendo da cosmogonia que você tiver, isso vai influenciar tudo mais que você acredita. Se você acreditar, por exemplo, que o mundo veio de uma dessas teorias que hoje aí estão, que contradizem a palavra de Deus, você terá problema com a palavra de Deus. Você não pode dizer, não, eu torço para o Ceará, mas eu amo Fortaleza. Por exemplo, eu sou corintiano, graças a Deus, há 36 anos. Eu não posso dizer, eu torço para o Corinthians, mas eu gosto muito do Palmeiras, que é uma coisa assim, eu nem vou dizer porque coisa ruim a gente não fala. Eu não posso também abraçar uma cosmogonia que é apresentada teoricamente hoje em dia, uma teoria sobre a criação do universo, e ao mesmo tempo abraçar Gênesis, porque uma coisa exclui a outra, uma coisa expulsa a outra. A menos que você não conheça nenhuma e nem a outra, você é capaz de dizer, não, eu creio nisso e creio nisso. Ou seja, você não conhece nem aquilo outro. E quem é daqui, quem é de lá, vai olhar para você e vai dar risada da sua cara, dizendo que você não sabe de nada. Você está querendo ficar em cima do muro porque você quer agradar todo mundo. Mas na verdade você não sabe de absolutamente nada. De um lado nós temos aqueles que creem ser o universo todo obra de um Deus Criador Supremo, que é a fonte de toda a sabedoria e de toda a vida. E por outro lado a gente tem as pessoas e a hipótese de que o cosmos e tudo que nele existe é obra do acaso. O acaso, explosões, matéria que foi batendo em matéria, partícula que foi grudando em partícula e deu origem à lagartixa, por exemplo, a você, ao rim, ao pulmão. Isso sabe de onde veio? De uma explosão. Assim como diz o Adalto Lourenço, né, aquele caminhão que saiu do supermercado para levar um monte de sacola e para as famílias do bairro mais distante da cidade,
E no meio do caminho, uma pessoa atravessou a rua e o motorista freou o caminhão e virou a curva, o caminhão capotou. E na hora que ele capotou, ele caiu no posto de gasolina que estava na esquina e explodiu o posto. E explodiu o caminhão. Chamaram o bombeiro. O corpo do bombeiro apagou o incêndio. E quando eles abriram a porta do caminhão, o que estava lá dentro? Vocês já viram a história? Um bolo de chocolate. Porque a farinha trombou com o leite, que trombou com o ovo, que trombou com o óleo, e deu a combustão, e do caos veio a ordem e a beleza, não é? Aí beleza, você fala, isso é absurdo, mas essa é a teoria mais crida hoje em dia sobre a origem de todas as coisas. Você não acredita na história do bolo de chocolate, mas tem muita gente que acredita que de uma grande explosão e de um grande caos surgiu você, que é muito mais complexo do que um bolo de chocolate. Não dá para fazer outro você. Dá. Assim, as pessoas abraçando essa hipótese e essa teoria, elas se afastam terminantemente de tudo aquilo que está em Deus. E aí então, que em meados do século XIX, na verdade no final do século XIX, a cosmogonia evolucionista, que nasce com esse Charles Darwin, filho de pastor inclusive, no livro A Origem das Espécies, uma espécie de cosmogonia evolucionista, que passou a influenciar, além dos estudos dogmáticos e científicos das universidades por aí, acabou influenciando também a própria hermenêutica bíblica, principalmente a hermenêutica, ou seja, a interpretação de Gênesis 1 e 2. Muita gente no final, meados e final do século XIX, pegaram a ideia da evolução e trouxeram para a Bíblia. Até hoje não se provou a teoria da evolução de Darwin. Até hoje. Ainda hoje é uma teoria. Você pode inventar a teoria que você quiser. O difícil é convencer os outros a crerem nessa teoria, que você não provou ainda. Ninguém provou. No dia que provar, virá lei. Deixa de ser teoria. Não é lei, é teoria da evolução, é teoria do Big Bang. E para abraçá-la, você precisa crer nela, assim como eu creio que Gênesis é a verdade. Assim como tem outros que creem. Então é uma matéria de fé, de um lado e do outro. O problema é que essa interpretação evolucionista da criação de todas as coisas, recentemente passou a influenciar a igreja, e a teologia, e a própria interpretação de Gênesis, e consequentemente de todo o Pentateuco. E a partir então de meados do século XVIII, mais ou menos, o Antigo Testamento passou a ser interpretado de uma maneira um pouco diferente, Deixa eu passar isso daqui, correr. Passar já aqui para vocês um pouquinho sobre esse método histórico crítico. Esse livro, aqui está uma edição de 1810, do Robert Loth, mas ele foi escrito em meados do século XVIII, mais precisamente em 1753. De Sacra Poesia Hebreorum, sobre a poesia sagrada hebraica, sobre a sagrada poesia hebraica, mais ou menos assim a tradução latina disso daqui, na qual Robert Loth, que acreditava na inspiração bíblica, ele disse que ele estava achando que tinha um pouco de poesia ali no texto de Gênesis. Eu estou falando aqui de uma maneira bastante simplificada, tá? Mas ele coloca uma espécie de observação de que é possível haver no texto de Gênesis poesia e não relato histórico. Não que aquilo seja mito, mas que talvez, Moisés esteja dizendo sobre algo que aconteceu, mas de uma maneira poética, bonita, mas não daquele jeito como aconteceu. E aí um aluno dele chamado Heine, é o sobrenome, ele desenvolveu e falou, não, esse negócio de poesia, vamos falar a verdade, é mito, não vamos ficar enfeitando. E aí ele desenvolveu para mito a teoria do Loth. E aí foi um discípulo desse discípulo do primeiro, esse Highorn, que você está vendo aqui, que aplicou todas essas teorias ao Antigo Testamento todo. Ele foi o primeiro cara a fazer, em 1779, uma introdução ao Antigo Testamento. Nunca antes dele alguém tinha feito uma introdução ao Antigo Testamento. Ele foi o primeiro, e fez uma toda errada, na qual ele dizia que o Antigo Testamento estava cheio de mito e tudo mais. E ele aplicou todas as teorias ali, principalmente ao livro de Gênesis, e ele publicou o seu principal livro em 1779. Ele foi o pioneiro, então, nessa questão de olhar para o Antigo Testamento e tentar entender, especialmente o livro do Pentateuco.
E a partir daquilo que ele escreveu, a gente vê duas escolas surgindo dentro da igreja. Uma escola conservadora e a outra escola mítica, que veio direto do fogo do inferno para atormentar a igreja de Jesus Cristo entre nós. A primeira, conservadora, ela entende que a cosmogonia de Gênesis deve ser lida e interpretada literalmente, porque se trata de uma narrativa histórica, de caráter histórico, um fato que aconteceu, e não um mito, uma historinha tipo Branca de Neve, Sete Anões, Malévola, Cinderela. Não é mito, não é historinha bonita para contar uma coisa boa e deixar uma lição de moral para quem lê. É uma coisa que aconteceu, são pessoas reais, que viveram em lugares que existiram, e que se relacionaram com seres que existiram. Existe uma consideração naquele livro Introdução ao Antigo Testamento, que eu falei para vocês que para mim foi o melhor, que já foi escrito, do Edward Young, no qual Young escreve o seguinte: o Young foi professor no seminário de Westminster, nos Estados Unidos, na primeira metade do século XX. Ele já morreu. Escreveu o seguinte: não devemos considerar esse capítulo como reedição da escola sacerdotal, de um mito comum à tradição antiga. Pelo contrário, o capítulo apresenta história séria. Ainda que o livro de Gênesis não se propõe a servir de compêndio de ciência, não obstante, quando toca em questões científicas, mostra-se exato. A ciência jamais descobriu quaisquer fatos que estejam em conflito com as declarações de Gênesis. Esse é o ponto de vista conservador. Ele mostra então que tudo o que está no livro de Gênesis está ali e é fato. Mas o propósito de Gênesis não é ser um livro de ciência. E se você pegar Gênesis para tentar fazer ciência, você pegou o livro errado. Porque o Espírito Santo, quando inspirou Moisés, não queria ensinar ciência para aqueles israelitas que nem ler sabiam, que haviam sido escravos toda essa história, e agora eu quero ensinar astrofísica, teoria disso. Não, Deus quis ensinar a eles algo que destruiria a falsa religião que estava na mente e no coração deles. O descaminho no coração deles, era isso que Deus queria ensinar, e não ciência. Então, naquilo que Gênesis explica e fala, e que tem uma conotação científica, até hoje, tudo tem que se mostrar exato e perfeito, porque é a palavra de Deus. Mas isso não faz dele, o Gênesis, um livro de ciência, um livro para você provar que Deus é o Criador, porque Deus nem quer provar nada para ninguém, porque o que agrada a Deus é que as pessoas se aproximem dele crendo que ele existe. E isso que agrada a Deus. E ele só se torna galardoador daqueles que se aproximam em fé. Lembra de Hebreus capítulo 11, versículo 6. Não é isso que diz lá? Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer evangelizar alguém provando cientificamente que Deus existe, provando matematicamente que Deus existe, esse alguém não vai crer em Deus. Esse alguém não vai agradar a Deus. Porque Deus não se agrada desse tipo de aproximação que vem até ele. Peter Ellis escreveu o seguinte: esse é o ponto de vista inicial de um liberal, tá? Não é de um conservador, isso aqui já é do inimigo. O autor, inspirado, quer ensinar religião e não ciência, e ele está interessado no que e no porquê das coisas. O como não lhe interessa. Se perguntamos que verdades científicas ele ensina, a resposta é igualmente simples. Sobre isso ele nada tem a dizer. Primeiro, porque não conhece explicações científicas para a criação de Deus, e Deus nada lhe revelou sobre o como da criação. Depois, porque seu propósito é ensinar verdades religiosas e não científicas. Até aqui não tem muita coisa errada. O problema é o que vem depois disso na obra dele. E a gente tem que se questionar, não é? Enfim, a gente já indo para a parte final aqui da nossa primeira noite. É mito ou é história? E esse debate todo que tem se acirrado ao longo da história entre liberais e conservadores, a questão continua aberta. Como é que a gente deve compreender a cosmogonia apresentada em Gênesis e que dá base para todo o estudo do Pentateuco e para toda a compreensão da Bíblia? Por isso que é fundamental a gente entender o que está por trás da discussão de Gênesis. Gênesis não veio do nada, veio com um propósito de quebrar algumas coisas, ensinar algumas coisas, estabelecer e fundamentar algumas coisas. Se é história, que tipo de história é? Seria uma historiosofia, como alguns liberais dizem? É só uma história bonita para aqueles que são amantes de uma história legal. Ou seria historiografia, ou seja, registro histórico de algo que verdadeiramente aconteceu. O que eu vou apresentar para vocês a partir de amanhã é baseado, obviamente, numa visão conservadora, que é a minha, de alguém que, já disse aqui para vocês, que crê que a Bíblia é inspirada por Deus, e que Gênesis foi revelação dada por Deus, e que tudo que está ali é fato e não mito.
Enfim, é isso. Estou com tudo na ponta da língua aqui para continuar, mas eu vou segurar para amanhã, porque se eu já entrar no outro assunto, aí eu não vou conseguir encerrar antes das 11h30. Então eu vou parar por aqui agora, tá bom? Posso só orar com vocês, encerrando esse período? Amado Deus, obrigado por poder, com os meus irmãos, compartilhar essa fé no Deus que é o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, e que se revelou a nós na pessoa bendita de seu Filho amado, que hoje é o nosso Senhor Salvador. Nós te louvamos e pedimos que o Senhor renove as nossas forças para amanhã e nos dê uma semana de edificação e de alegria no estudo e conhecimento de todas estas coisas da Tua Palavra. Obrigado pelos meus irmãos que aqui comigo estão esta noite, obrigado por estar aqui com eles. Que o Teu nome seja engrandecido e glorificado em tudo que fizemos e faremos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.